Renata, nós já estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidade com a presença do vereador delegado Lessa, que é o líder da oposição na Câmara Municipal. Delegado Lessa, muito obrigado pela presença e a gente já pode aqui trazer o tema da nossa enquete, né, Renata? Enquete. O delegado Lessa apresentou, né, um projeto para que bandas que façam abertamente, né, apologia ao consumo de drogas e ao crime organizado não se apresente em festas públicas, e a principal nossa, porque isso foi um exemplo que a gente viu nas outras festas, é o São João de Caruaru. E a gente queria saber como foi que o senhor chegou a essa conclusão e para elaborar, inclusive, esse projeto de lei. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Renata. É preciso levantar essa chavezinha. Pronto. Obrigado, delegado. Chave liberada, né? Ótimo, Liberada. tudo certo. Liberou o delegado. Muito bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Uma alegria poder ver Vitor aqui nos novos microfones. Uma alegria poder rever a todos aqui. Direto ao assunto, direto ao ponto. Nós acreditamos, Renata, que um ambiente, digamos assim, que faça crescer com saúde a juventude da nossa cidade, precisa ter essa proteção integral à criança e ao adolescente. Isso é o que preconiza a nossa Constituição. É que as crianças e os adolescentes, a juventude, cresçam num ambiente onde haja saúde e não proposições ou incentivo, motivação ao uso de drogas ou à prática do crime. E nesse cenário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, que é uma lei nacional, ele também preconiza que nos ambientes onde tenha dinheiro público, nos ambientes onde estejam abertos ao público, principalmente infanto-juvenil, haja a propositura de ambientes saudáveis e não que estimule ao uso de drogas e à prática do crime. E, infelizmente, algumas bandas, não só aqui da nossa região, mas também em nível nacional, tem, por exemplo, um cantor, melhor dizendo, em nível nacional, que é filho de um grande traficante do crime organizado lá do estado de São Paulo, e ele estimula diretamente a prática do crime e estimula e incentiva ao ingresso em suas músicas ao crime organizado, inclusive a uma organização, a uma facção criminosa do nosso país. E a gente, buscando observar todo esse cenário, a gente apresenta esse projeto de lei, claro, para que crianças, jovens, o ambiente infanto-juvenil, que inclusive vai ao pátio de eventos no São João, mas também em qualquer outro evento festivo ou apresentação cultural da nossa cidade, não haja incentivo pelos artistas, bandas, enfim, eventos culturais de uso de drogas ou apologia ao crime. Vereador, para entender como que, caso seja aprovada, né, essa lei, como que iria funcionar? Esses artistas estariam vetados ou bastaria que eles excluíssem do repertório essas músicas específicas e aí estariam liberados? Muito propícia a sua pergunta, Vitor, porque, na verdade, tem artistas que praticamente todas as músicas que cantam, e eu dei um exemplo agora há pouco, não vou citar nome, até para não... Não vai ter repertório, né? Até para não... Exatamente, até para não estimular que as pessoas assistam ou vejam ou acompanhem nas redes sociais esse tipo de artista, mas tem artista que praticamente todas as músicas fazem apologia ao crime. Mas tem outros que não, em alguma música possa fazer apologia ao uso de drogas, enfim. E qual é o estímulo que a gente tem dado para que a criança e o jovem vá a eventos festivos para aproveitar de forma saudável? Então, qual é o encaminhamento do projeto de lei? O projeto de lei diz que aqueles shows, aquelas bandas que de alguma forma proponham ou estimulem ou motivem em suas letras a apologia ao crime organizado ou às drogas, que eles, no momento da assinatura do contrato, que eles se comprometam a não cantarem essa música ou não estimularem esse tipo de atividade, esse tipo de, enfim, de atividade criminosa ou de uso de drogas. E, além disso,
estimula que esses contratos firmados e combinados com a prefeitura, com o poder público municipal, preconize uma das cláusulas ou reze no seu contrato que não haja isso. E se por acaso esse contratado, ainda assim, assinando o contrato, ele fizer uso dessas músicas ou desses estímulos, ele vai pagar uma multa de 100% do valor do contrato e estimula também a população a denunciar junto à ouvidoria municipal. Vereador, a gente está abordando esse assunto, né, a nossa enquete do dia, e o que a gente ouviu, tanto nas ruas com o Patriota Júnior, quanto as pessoas participaram no nosso WhatsApp, é muita gente falando que o São João, agora é o São João multicultural, e aí as raízes, né, que nos fortalecem enquanto capital do forró, elas estão sendo perdidas, né, que ali no pátio de eventos já não é mais São João. E aí vem sempre aquela discussão já de muitos anos, né? O que é que lota o pátio? O que é que traz o patrocinador? O que faz, né, o pátio ter aquela imagem bonita, cheia de gente? Ainda é o forró? Tem que trazer as atrações do momento. Então, eu queria saber a sua opinião. Como haver esse equilíbrio? A gente sabe também que existem outros polos. Quem vai curtir o São João no Alto Moura, por exemplo, é um São João massa. Para mim é o meu lugar preferido. O forró, enfim, é o trio de forró Pé de Serra, ali na vila, mas o pátio já não é mais. O pátio me parece realmente uma vitrine para patrocinadores e um local para fazer imagem e ter muita gente lá. Como garantir esse equilíbrio? A gente sabe também que o turista que vem para cá deixar dinheiro ficar em hotel, restaurante, pousada, que vai comprar lá nos ateliês do Alto Moura. Esse turista ele não vai ver um palco com artistas que se apresentam em todo local, os artistas do momento. Eles querem ver realmente o que traz essa cultura nordestina e o que nos dá esse nome de capital do forró. E a pergunta é, como manter o equilíbrio? É possível fazer uma festa com todo mundo? Olha, eu quero me filiar à relatora, viu? Eu voto com a relatora. Eu concordo com tudo que Renata falou, eu acho que é isso aí. Realmente, a gente tem um ambiente mais propício no Alto do Moura para apresentações mais, digamos assim, da nossa raiz e que atrai esse turista. Mas é claro que a gente também entende o cenário de parcerias público-privadas para que estimule o nosso São João e atraia também outras pessoas e façam realmente do nosso São João um modelo para o Brasil e que se apresenta no Brasil. E aí a gente já pega um link com um outro debate muito forte, né? Que você sabe que aí tem um projeto de lei que no ano passado foi aprovado em apenas primeira discussão, que inclusive fazia também essa inserção nessas cláusulas para que toda a sociedade pudesse assistir, se houvesse a transmissão, né, por televisões. A transmissão liberada para os veículos de comunicação. Exatamente. E aí também acredito que se a gente quer mostrar para o mundo todo, para o Brasil todo, que a gente está sendo muito visitado, que tem eventos bonitos, eventos festivos com uma grande massa de pessoas e que haja atração de público, e isso quer ser mostrado para o Brasil todo, por que não liberar as transmissões para todo canto, e principalmente para quem não teve condição de ir ao pátio naquele dia. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, mas a gente também precisa se colocar no lugar do cidadão que paga seus impostos. E aí a gente fica pensando, o cidadão paga seus impostos, a prefeitura tem uma parcela de contribuição, é uma parceria público-privada, na organização, enfim, na estruturação. Mas tem os patrocinadores que trazem a banda e que exigem que aquela banda toque, ou aquele cantor toque. E também aquele cantor diz, olha, não é para transmitir para ninguém, mas não tem um investimento público, o povo também não está investindo. Então, é um debate muito salutar, mas voltando a essa temática da sua pergunta, eu acredito que há sim a possibilidade do equilíbrio. A gente precisa manter as nossas raízes, até porque a gente tem uma história nesse sentido. São João elevou Caruaru a quem ela é. A gente tem símbolos, a feira, o Alto do Moura, o São João de Caruaru, são símbolos tradicionais que atraem e que levam o nome de Caruaru a todo mundo. E se a gente, digamos assim, deturpar essa raiz, a gente talvez manche um pouco a imagem da nossa própria cidade. E, entretanto, eu acredito que há a possibilidade de haver o equilíbrio sim, já que a gente
se transformou São João no multiculturalismo no pátio de eventos e tem os polos, as raízes sendo estimuladas no polo do Alto do Moura e também no São João na Roça. Agora, o que não dá para aceitar é que, com dinheiro público sendo aplicado, haja um estímulo à violência, ao crime organizado ou ao consumo de drogas. Essa é a nossa estratégia, esse é o nosso projeto de lei. A gente, inclusive, amanhã eu vou fazer um pronunciamento sobre isso, informar cada detalhe a cada um dos legisladores para que a gente possa realmente trazer esse convencimento, explicações para que eles se convençam da importância de um projeto dessa natureza a outros estados e municípios da federação. Também fazendo esse debate, o Estado de São Paulo, o município da capital paulista, está fazendo esse debate, o Distrito Federal, Curitiba, tem outros debates acontecendo em nível nacional, até porque, infelizmente, e repito, tem artistas que cantam apenas o estímulo e a motivação à prática do crime organizado ou ao uso de drogas. Então, a gente precisa não apenas lembrar das nossas raízes, mas também não estimular ao público infanto-juvenil que vai para esses ambientes para que eles entrem no crime ou usem a substância entorpecente. E um detalhe também, a gente fala muito, a gente quer esse artista aqui se apresentando, esse grande nome do momento, a gente quer aqui em Caruaru. Mas a gente tem que lembrar também que é ótimo para esses artistas se apresentarem aqui. E a gente precisa dizer, olha, você é muito bem-vindo, mas para você se apresentar na nossa festa, a gente tem umas regrinhas aqui. Tem algumas condições. Quem não quer se apresentar? Olha, eu achei maravilhoso, eu estava lá por coincidência, na hora que o Carlinhos Brown estava passando o som no ano passado. E eu achei, assim, uma coisa que nem todo mundo faz isso. Ele, quando pisou no palco, à tarde, umas 4 horas da tarde, disse, eu quero pedir licença por estar aqui no maior palco da festa junina do país. Então, é um privilégio para mim vocês poderem abrir as portas para que eu toque aqui. Então, isso é de uma nobreza e nem todo mundo tem essa noção. Por isso que a gente diz, quem não quer se apresentar no São João de Caruaru? Pô, você vem, amigo, pode vir. Agora é dessa forma, não dá pra gente aceitar tudo, né? Respeite a nossa adolescência, a nossa infância, a nossa juventude. Respeite a nossa festa. Pois é, respeite a nossa festa. Respeite a nossa história. Né? O artista tem seu valor, mas a festa já tem um valor que agrega ao artista também, né? Nós estamos conversando com o vereador delegado Lessa, que é o líder da oposição na Câmara de Caruaru. E recebemos aqui, vereador, uma questão, o Marivan é que apresenta, mas outros ouvintes também já apresentaram essa questão. O Marivan é a favor do projeto, mas ele questiona aqui o senhor por que não incluir também apologia à bebida alcoólica, já que eita, aí não vai se apresentar muitos cantores, inclusive, se apresentam embriagados, né? Exatamente. Olha, Marivan, obrigado pela sua mensagem. A gente não tinha regra nenhuma, então a gente começa, digamos assim, com um passo importante. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, um momento de cada vez. Eu entendo e concordo com o que ele fala, porque o camarada subir ao palco embriagado é uma falta de respeito com a sua própria profissão. Né? E receber da gente, né? E ainda ser pago para isso é um verdadeiro absurdo. Agora, o que a gente também precisa entender é que nós pagamos. O poder público precisa fiscalizar esses artistas que vão se apresentar. E se eles estão ali no backstage, como se chama, naquele momento inicial, e as pessoas já percebem que o sujeito está embriagado, então há uma perspectiva de uma rescisão de um contrato. Então, que apresentação vai ser essa? Se ele está embriagado, imagine você chegar ao trabalho, aqui à Rádio Cidade, e na hora que você vai chegar, você está embriagado. Ou eu vou para o meu trabalho para cumprir minha missão e eu estou embriagado. Que serviço eu vou estar prestando para a sociedade? Então, também cabe a fiscalização por parte do poder público, que se o sujeito estiver drogado, se estiver embriagado, se der sinais nesse sentido, quem tem que fiscalizar é o poder público. Agora, se ele está sóbrio e sobe ao palco de forma sóbria e estimula ao uso de drogas, ou a prática ou a participação do crime organizado, é preciso que haja uma punição mais severa e é preciso que haja um contrato que reze uma cláusula que reze nesse sentido. Tem um ouvinte aqui, o Fagner Matos, pede aqui para que o vereador fale sobre a desvalorização e os atrasos para o pagamento dos pequenos artistas locais.
os artistas do palco principal, né, que a Renata citou agora há pouco, têm cachês altíssimos, muitos deles até milionários. Os pequenos ganham pouco e muitas vezes recebem atrasado, vereador. Se eu não me engano, o cachê de um trio de forró pé de serra é de R$ 1.500. Pois é, imaginar quanto é um cachê de um artista que vem do estado de Goiás ou de outro estado da federação. Então, isso é o básico do básico, né? Nas relações pessoais, a gente precisa dar credenciais não apenas a quem tem vulto de dimensão, grandes, muitos seguidores ou dimensão nacional ou internacional. É preciso respeitar a todos. E aí eu concordo com o que o ouvinte fala, porque a gente precisa valorizar a quem é da terra, né? Se o sujeito vai cantar e às vezes ele exige receber antes de subir ao palco, os nossos artistas do trio Pé de Serra ou os nossos artistas da cidade deveriam ter o mesmo tratamento. Olha, você suba ao palco, o depósito está feito antes mesmo de você subir ao palco. Agora, observa se ele está embriagado, né? Eu não digo os artistas apenas da terra, todos os artistas. Ou observa também nas cláusulas contratuais que ele não estimule ao uso de drogas ou a prática do crime organizado. Serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo, isso. Delegado Lessa, a gente está recebendo aqui, né, o vereador, líder da oposição. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, né, do líder da oposição. A gente fala com muita ênfase essa história de líder, porque até pouco tempo a gente não tinha essas figuras. Praticamente não tinha oposição, não tinha líder. Não tinha essas nem figuras. Nem de situação, né? Nem de governo, nem de oposição. Não tinha. E essas figuras são muito importantes no processo legislativo, porque, afinal de contas, o grande papel do vereador é a fiscalização, sendo ele da base ou não do prefeito, né, delegado? Olha, Renata, é interessante seu comentário. Imaginar que num ambiente democrático, num ambiente, principalmente numa casa legislativa, né, que não tem apenas uma representação de um segmento da sociedade. Eu digo sempre que o parlamento é segmentado. Vai ter gente que defende causa animal, vai ter gente que defende segurança pública, vai ter gente que defende a saúde, vai ter gente que defende a mulher, vai ter gente que defende todas as pautas. Cada pauta é devidamente representada. Isso é o retrato da sociedade. O parlamento é o retrato da sociedade. Se você observar, Vitor, o Congresso Nacional, você vai ver que tem bancada, chama-se bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia. Porque a sociedade é assim, Todas as bancadas têm representatividades. E isso é a importância do parlamento, que é o reflexo da sociedade. É por isso que, diferentemente do executivo, que você precisa falar para todos os públicos, no legislativo tem gente que fala apenas de uma pauta, de pauta única, mas isso não é uma crítica, isso é uma representatividade de uma pauta. E tem gente que representa aquela pauta de forma tão, digamos assim, bem representada, que consegue se reeleger, que consegue mostrar para a sociedade aquela pauta bem representada e defende os interesses da sociedade. E você imaginar num parlamento não haver sequer oposição, é algo assim inimaginável, porque que fiscalização é essa que vai acontecer? Se todo mundo só balançar a cabeça, que nem algumas lagartixas, digamos assim, o político lagartixa, só balança a cabeça, só concorda, a gente acaba inflando ou superinflando o ego do gestor ou da gestora que tiver sentado na cabeça da prefeitura municipal, e nesse ambiente nunca tem nada errado e ninguém tem o outro lado da moeda. Eu digo sempre que existe a dialética do processo penal, que eu sou também professor de Direito Penal e Processo Penal, e eu uso muito isso no parlamento. Alguém apresenta uma tese, e aí, por exemplo, o Ministério Público apresenta uma denúncia. Outro apresenta a defesa, ou a antítese. É a tese e a antítese. É o contrário da tese. E no final todos fazem a síntese, que o juiz dá a sentença. Então o Ministério Público apresenta a ação penal, a defesa apresenta a defesa, o advogado apresenta a defesa e o juiz dá a sentença, de forma equilibrada. Então esse equilíbrio no parlamento é super importante. Se a gente tiver apenas o pêndulo puxando para um lado, não haverá justiça, fazendo um paralelo com a justiça, com o direito. Se a gente tiver um pêndulo trazendo apenas para o lado da prefeitura, a sociedade não estará contemplada, porque nada é perfeito, nem tudo é perfeito.
no município do tamanho e das complexidades de Caruaru. E digo mais, ninguém é dono da razão, ninguém está coberto de razão, ninguém sabe de tudo. Então, se eu não olhar pelo prisma do outro, se eu não tiver pontos de vista diferentes, a gente não encontra o denominador comum. É isso que é a arte da boa política, é olhar alguém que apresenta uma tese, alguém que apresenta uma antítese e no final faça-se uma síntese. Vereador delegado Lessa esteve conosco aqui. Delegado, muito obrigado pela presença. Nós vamos acompanhar a tramitação do projeto na Câmara Municipal. Vamos fazer a cobertura amanhã da sessão plenária e trazer outros detalhes. Obrigado e esperamos contar aqui com a presença do senhor numa próxima oportunidade. E que bom que haja a presença da imprensa na Câmara de Vereadores. Até isso estava esvaziado. Veja. Por quê? Porque não se havia debate. Porque estava meio enfadonho. Pois é, não havia debate. E não chama atenção nem da imprensa, nem da sociedade um ambiente sem debate. Eles já sabiam o final. Um ambiente sem contraditório, já sabia o final. O filme não tinha surpresa, né? Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, Renata, Vitor. Muito bom revê-lo e revê-los. E estaremos sempre à disposição da Rádio Cidade. Muito obrigado ao delegado Lessa. Vamos fazer aqui uma pausa e voltamos já com o nosso Manhã Cidade. Com o nosso fechamento, né? A gente vai trazer aqui as últimas mensagens recebidas aqui pelo WhatsApp. Se você ainda não pôde participar, trazer a sua opinião, se você é contra ou a favor desse projeto do delegado Lessa, que deseja proibir as bandas, né, de se apresentarem em Caruaru com repertório que faça apologia às drogas e ao crime organizado. Participe, ainda tem um tempinho para você mandar a sua mensagem. Manhã Cidade. Entrevista. 8h56. Cidade FM, o tempo todo com você.